Certo, então foi o seguinte. Deixa só eu dar a introdução aqui. Com paciência, eu vou fazer bem paciente para vocês ficarem com essas notas de aula. Certo? Para estudarem. Revisão da prova. Vocês vão ver como ela estava fácil. É porque eu acho que vocês fizeram, mas não analisaram as questões. Questão 1. Vamos começar por essa. O que é que a questão 1 dizia? Ela pedia para você fazer a soma, não é isso? Era fazer a soma dessa fração. 2/5, qual o valor da soma, né? 2/5 mais 7/5 mais 1/5. Beleza, vamos fazer isso. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Em PDF. Dois quintos mais 7/5 mais 1/5. Certo? Era essa, né, a nossa primeira questão. Beleza, o que você faria para resolver esse problema? Bom, bastava dar uma breve revisada nas nossas notas de aula, né? Porque isso é uma soma, certo? Tá vendo aqui que os sinais são demais. De frações, você tem a fração 2/5 mais a fração 7/5 mais a fração 1/5. O que todas essas frações têm em comum? Você observa, ó, que em todas elas o denominador é o mesmo, certo? E para fazer a soma dessas frações, você repete o denominador na frente, ó. Você repete o denominador 5 e vai fazer a soma na ordem que elas estão aparecendo aqui no numerador, que é a parte de cima. Ou seja, 2, o sinal aqui é de mais, então mais 7, o sinal é de mais, então mais 1. Isso é igual. Observa que agora você tem uma única fração, onde no numerador você tem a soma 2 mais 7 mais 1. Essa soma 2 mais 7 dá 9. E 9 mais 1 dá 10. 10 dividido para repete o denominador. O denominador você só repete. Essa divisão, ela é uma divisão exata. 10 é divisível para 5. Então 10 dividido por 5, a resposta 2. Tá aí a solução do problema. Certo? Então o que é que você pode observar? Você pode observar que não era uma questão difícil, né?
Não era uma questão difícil, era uma questão fácil, onde você tinha uma soma com frações de mesmo denominador. Você repete o denominador e efetua as operações na ordem que aparece. Pronto, você fazia isso no caderno, certo? Aí você encontrou 2. Agora você voltava aqui e marcaria a letra A. Tá vendo? E era a resposta correta, tá vendo? Era a resposta correta. Letra A. Ou seja, você não vem e já marca a questão. Você primeiro tenta encontrar qual é a resposta do problema, para depois marcar a questão. Aqui você tinha uma subtração, ó, tá vendo? A primeira foi soma, a segunda subtração. Observa que os denominadores também são iguais. Então você não chuta, você primeiro, né, ia para o caderno, aí lá no caderno você viria aqui, ó, questão 2. Tá vendo? Sem pressa nenhuma. Você vem aqui com paciência. Vocês tinham tempo, né? Era 2 horas. Questão 2. Ele pergunta qual é o valor da subtração. Então, qual é o valor errei tudo aqui, não foi? Da subtração. Aí a subtração é 25 sobre 9, 5 sobre 9 e 2 sobre 9. Então era 25 sobre 9 menos 5 sobre 9 menos 2 sobre 9. Certo? Deixa eu ver quem é. Pronto. Feito isso, você faz a solução. Novamente, os denominadores são todos iguais, certo? Pode observar que os denominadores são todos iguais, 9, 9, 9. Então, para resolver, o que é que você vai fazer? Você repete o denominador. Então, você repete o 9. E os de cima, o que é que você faz? Você vai fazer 25 menos o 5 menos o 2. Da seguinte forma. Você faz passo a passo. 25 menos 5. Aí vai dar 20, né? Aí depois você faz menos 2. Isso é igual. Vamos lá. 25 menos 5. 20. 20 menos 2. 18. Observa que não é difícil, né? Eu só acho que vocês... Professor, Pode falar. o senhor vai gravar a aula e mandar no grupo? Já está sendo gravada. Então, observa. 18 dividido para 9. 18 dividido para 9 é 2. Certo? Então, foi que eu encontrei. Eu encontrei a resposta do problema. Certo? Que para mim agora ele é 2. Eu vim agora, ó, aqui, certo? Na questão e marcaria, ó, encontrei 2 como resposta. E era a resposta certa, tá vendo? Resposta certa. 2.
Pronto, aí agora eu fiz duas questões, né? Aí eu vou para a terceira questão. Na terceira questão, a gente tem uma o quê? Uma multiplicação. Certo? Então você já sabe que era de vezes. Qual é o valor da multiplicação? Então você voltava para sua folha de rascunho, que é seu caderno, e escreveria questão 3, né? Vocês têm que criar o hábito de fazer isso. Questão 3. Qualquer dúvida, perguntem, viu? Aproveitem que aqui a gente está online, eu posso tirar na hora. Questão 3, onde ele pergunta qual é o valor da multiplicação. Estou treinando minha caligrafia todo dia para ver se eu melhoro, mas não tem jeito. Da multiplicação. Um dia ela melhora. 2 pontos. Aí essa multiplicação eu até dei uma colher de chá para vocês que eu coloquei um cancelamento, 2 cancelamentos, né? Para um bom entendedor, mataria a questão só aí. 25 sobre 2, 2 sobre 9, 9 sobre 5. Os dois. Mas não tinha só os dois, né? 25 sobre 2 vezes 9 sobre 2 vezes 5. É 5? Não, eu acho que eu errei. Calma aí. 25 sobre 2, 2 sobre 9, né? E 9 sobre 5. Errei. Ah, e os 9 também. Aqui é 2 sobre 9. E isso, você acabou de ver, não foi? No 9 sobre 5. Os cancelamentos. Pronto, vocês dois já disseram os cancelamentos. Vocês duas, né? É o 2. E o 9. Exatamente. E o 9. O que sobrou na parte de cima? Na parte de cima, O 25. o 25. E na parte de baixo, O 5. o 5. Agora falta só responder a última pergunta. Quanto é 25 dividido para 5? Essa é a última pergunta. Alguém sabe? 25 dividido para 5? Tabuada do 5, né? Ninguém? Vinte e cinco dividido para 5, 5. Certo? Então observa, essa era a mais fácil de todas até agora, praticamente. Porque você só teria que fazer o cancelamento, mas lembrem-se, prestem atenção, só pode fazer cancelamento se for multiplicação. Novamente, só pode fazer cancelamento se for multiplicação, certo? Então, em cima sobrou 25, dividido para 5. 5, você volta lá na sua tarefa, procura e tá aqui, ó, letra A. 5. E era a resposta certa. Tá vendo? Era a resposta certa. Beleza. Então, até agora, nenhuma questão difícil, né? Até agora tudo, ó, já ia 6 pontos aí, ó. Certo? Já ia 6 pontos, nenhuma questão difícil. E essa outra aqui também era fácil, porque era só aplicar a propriedade da divisão, né? Que eu fiz com vocês várias vezes. Beleza? Eu fiz várias vezes com vocês. Vamos lá, vamos botar aqui questão. Quatro.
Vocês notaram que a prova estava valendo mais de 10, né? Eu coloquei ela valendo 12 pontos. Aí eu coloquei assim, qual, né? Qual é o valor da divisão? E a divisão era simples. A divisão era 15 para 2, 5 para 2. 15 dividido para 2 e 5 dividido para 2. Aí, claro, necessitava apenas que você lembrasse como que se faz divisão de fração. E antes da prova eu falei para vocês, galera, revisem as notas de aula, né? Porque nas notas de aulas eu fiz vários exemplos mostrando para vocês que na divisão de fração você repete a primeira do jeito que ela tá. Então 15 dividido para 2. E multiplica, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Vocês ainda lembram como é que se calcula, ou seja, como é que se representa o inverso dessa fração? Como é que se inverte essa fração? 2 sobre 25. Quase. 2, tá certo, sobre... Eu atrapalhei o Pô, grupo. eu entendi, mas eu entendi que seu raciocínio foi correto. Então, eu entendi. Sobre 5. Você queria dizer isso, não era? Foi. Eu entendi. Pronto. Vocês estão vendo algum cancelamento? Sim. Com certeza. Número de baixo. Exatamente. O 2 com o 2. Aí sobrou quem em cima? O 15. O 15. E embaixo, O 5. o 5. Agora é só dividir 15 para 5. Quanto é 15 dividido para 5? Quem me diz? Podem dizer aí, podem chutar. Quem diz quanto é 15 dividido para 5? Ninguém? Alguém? 15 dividido para 5 é 3. Professor, desculpa. 15 dividido para 5 é 3. Então, a nossa resposta, certo? A nossa resposta 3. Aí você, ó, encontrou 3, você volta no questionário, olha para as respostas aqui, ó, tá vendo? E marca. Ou seja, você marca aquela que você encontrou o resultado. Não é chegar e chutar. Você tem mais chances de errar do que de acertar. Então você tem que resolver para depois vir marcar aqui, ó. O que estamos fazendo aqui é o que a gente chama de rascunho, ó. Isso aqui é o rascunho de vocês, ó. Observa que eu fiz aqui uma folha, eu já gastei. Vou até adicionar outra folha, porque essa daqui já foi, certo? E observa que eu estou resolvendo aqui primeiro no rascunho para encontrar a resposta. Aí depois eu vou olhar se nas alternativas do questionário tem a resposta que eu achei. Se não tiver, é porque eu errei alguma coisa por aqui, certo? Alguma coisa está errada. Aí eu vou tentar resolver, encontrar esse erro. Se eu não encontrar assim de vista, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar um exemplo que tem nas notas de aula, né? Para ver se eu estou fazendo da maneira certa ou não. Pronto, então essa foi a questão de número 4, né? Questão de número 4. Aí lá a gente tem ainda a questão 5.
Questão 5. A questão 5, ela dizia o seguinte. Questão 5. Era para tirar a raiz quadrada e fazer uma potência. E no final uma soma, né? Essa daqui, ó. Vamos dizer que das 4 que eu fiz, essa daqui era a mais interessante até agora. Certo? Das 4 que eu fiz, essa daqui era a mais interessante. Porque raiz quadrada e potência. Que a gente também viu, né? Então, eu não olhei, mas deixa só. Qual é o valor de... Vamos lá, vamos escrever aqui. Qual é o valor de... Acho que é raiz de 16 sobre 25. Não, raiz de 16 sobre 81 mais 4 sobre 3. Então, raiz de 16 sobre 81, né? Então, deixa eu fechar aqui logo. 16 sobre 81 mais a potência, acho que é 4/3 ao quadrado. Deixa só eu conferir, senão vai dar uma resposta errada. E é 4/3. Certo, vamos lá. Vamos resolver para ver que valor vamos encontrar. Primeiro, a raiz quadrada, né? Eu dei a tabela de raiz quadrada para vocês. Essa raiz quadrada ela pode ser dividida, né? A gente pode fazer primeiro a raiz do 16 e depois a raiz do 81. Pode ser feita assim também, não tem problema, certo? Basta só que você lembre que tem que fazer a raiz do de cima e a do de baixo, ok? Tem só que lembrar disso. A raiz do 16, raiz quadrada do 16, quem sabe de cabeça? Fala aí. Alguém sabe de cabeça a raiz quadrada do 16? Vamos lá, pessoal, vocês eram para saber, vocês têm a tabuada, eu fiz com vocês um monte de exercícios sobre raiz quadrada. A raiz quadrada do 16 é 4. É o número que é elevado ao quadrado dá 16. 4. Raiz quadrada do 81. Quem lembra? Ninguém lembra a raiz quadrada do 81. Vocês vão ter que fazer essas revisões, que as aulas presenciais estão voltando, hein? Essa parte aí vocês eram para ter tudo na ponta da língua. Raiz quadrada de 81. 9 mais 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é quanto? Se repete duas vezes, né? Tá aqui o expoente 2. Repete duas vezes. Quanto é 4 vezes 4? Tabuada do 4. Ninguém? (16). E agora é o 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Esse alguém sabe, né? 3 vezes 3, pelo amor de Deus. 3 vezes 3 é? 9. Parabéns, 9. Aí observa, você ficou com duas frações, certo? Só que as duas frações têm denominador 9. Isso é igual à primeira questão. Como a gente fez na primeira questão? A gente repetiu o denominador 9, não foi isso? Todo mundo lembra, né? A gente repetiu e fez a soma dos de cima. 4
mais 16. Sominha rápida aí pra vocês. Quanto é 4 mais 16? Podem falar, digam aí. 20. 20, muito bem. Dividido para 9. Ih, rapaz, olha só. Será que tem essa resposta lá? 20 dividido para 9? Vamos olhar. Se não tiver, eu posso ter cometido algum. Tem, tá aqui, né, ó. Apesar de ter ficado estranha, mas tá aqui. 20 dividido para 9. Por que ficou a fração? Porque a divisão não é exata. Se você for dividir 20 para 9, vai dar um número com vírgula, né? Vai dar o quê? Vai dar R$2 e pouco, 2, alguma coisa. Se transformar em dinheiro fica fácil de saber qual é o valor. Então aí era a resposta certa, ó, tá vendo? Olha o Vzinho aqui, ó. Era a resposta certa. Então tá aí, ó. Essa foi mais interessante. Aí tinha a última. A última que eu chamei de questão extra. Por isso valia, tá aqui, ó. Valia 12, né? 12 pontos. Porque eu coloquei essa questão aqui. Só que essa questão aqui eu acho que ninguém acertou. Eu não reparei o nível de acertos. Mas o gráfico deve mostrar. Deixa eu ver. A última questão. Não, ninguém acertou a última, né? Ninguém acertou a última. Então, beleza. Eu vou fazer a última para vocês. Se P é igual a 1/2 e Q é igual a 1/3, deixa eu escrever isso aqui. Sim, deixa só, como eu estou fazendo isso em todos, deixa eu fazer nesse aqui também. Tá aí a nossa resposta. E a última questão, que ele diz o seguinte. Se um S, opa, tá vermelho. Se o P ele é igual a 1/2 e o Q ele é igual a 1/3, vírgula. Aí ele pergunta qual é o valor. Não, é de então P ao quadrado sobre Q ao quadrado é igual a. Então, P ao quadrado sobre Q ao quadrado é igual a 2 pontos. Pronto, esse é o nosso rascunho. Vamos resolver. Certo, observa, você tem o valor do P e você tem o valor do Q. Ele quer que você resolva isso aqui, ó. P ao quadrado dividido para Q ao quadrado. Ele quer que você resolva isso. Ora, mas se eu tenho o valor numérico da letra, eu substituo no lugar da letra, tomando cuidado com o expoente. Você pode perguntar, como assim? Da seguinte forma, ó. O P, no lugar do P, eu vou colocar o valor dele. 1/2. Tomando cuidado com o expoente. O expoente fica fora, certo? Dividido, certo? Dividido para... Aí aqui embaixo, ó, o valor do Q, que é 1/3, ou 1/3, né? 1/3. Tomando cuidado também com o expoente que fica fora. Olha aí, tá vendo? Eu já fiz uma substituição.
O que eu vou fazer? Para ficar mais didático ainda, eu vou colocar da cor que ele tá ali, certo? Aí vocês observam que eu fiz essa alteração. Então, ó, eu vou colocar de azul 1/2, que é o valor do P. E 1/3, que é o valor do Q. Prestem atenção como eu estou fazendo, que eu vou colocar uma dessas, hein? Para substituir o valor e encontrar a resposta. Eu já estou dizendo que eu vou colocar uma dessas. Então, primeiro, vamos calcular essas potências, né? Vamos calcular essas potências. Como é que se calcula essas potências? É fácil. Você tem ali, ó, 1/2, 1/2 elevado ao quadrado. Eu vou repetir a fração duas vezes. Então fica 1/2 vezes 1/2. E isso vai me dar, em cima, 1 vezes 1. 1. Embaixo, 2 vezes 2. 4. O que é que eu faço com esse resultado? Eu substituo no lugar da potência. Então eu fico com 1/4 dividido para 1/3 ao quadrado. Vamos calcular a potência 1/3? Opa, deixa eu botar com a mesma cor. 1/3 elevado ao quadrado. Isso é igual, eu vou repetir a base duas vezes. 1/3 vezes 1/3. E isso é igual 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Isso aqui eu substituo no lugar disso aqui. Então fica 1/9. E isso aqui é uma divisão que eu já fiz com vocês. Não é verdade? Eu já fiz essa divisão com vocês. A gente repete a de cima do jeito que ela está. 1/4. E multiplica, certo? Você multiplica pelo inverso da de baixo. Inverter a de baixo é ficar 9 em cima, 4 embaixo. Opa, perdão, 1, né? Troquei aqui. Bom, logo de cara você já vê um cancelamento. A resposta vai ficar 9 em cima, 4 embaixo. Tá aí, ó. Essa era a questão mais interessante que tinha da prova de vocês. E observa que não era nada difícil. Uma potência, você encontra o resultado da potência do numerador. A potência do denominador dá 1/9. Agora você aplica a divisão entre as frações, né? Repete a primeira do jeito que ela está, a primeira é a de cima. E multiplica pelo inverso da segunda, que é inverter, é botar o 9 em cima e o 1 embaixo. Daí corta, né? Sobra em cima 9 e embaixo 4. Aí você encontrou esse resultado. O que é que você faz com esse resultado? O que é que você faz? Você vai lá no questionário, certo? Vai lá no questionário e verifica se tem essa resposta. E tinha, né? Ó, 9 em cima, 4 embaixo, letra B. E era a resposta certa. Certo? Era a letra B. Ok? Então, resolvido aí está. A atividade, a prova de vocês, né? Todas as questões estão resolvidas. Eu vou só dar um destaque aqui para compartilhar para vocês. Deixa só eu destacar esses nomes. Questão, eu vou botar tudo de preto. Aqui também.
Pronto, aí isso aqui eu vou disponibilizar no grupo agora para vocês e a aula disponibilizo mais tarde. Ou seja, o vídeo, né? Quando eu postar no canal, eu mando o link para vocês. Certo? Aqui já não é de vocês. Deixa só eu ver aqui. É esse. Não, esse não. Pronto, tá aqui, né? 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Deixa só eu salvar aqui que eu mando pra vocês. Calma aí um tempinho. Pronto, então a prova de vocês, a recuperação da prova de vocês, ela vai ser baseada na prova, viu? Vai ser quinta-feira, né, professor? Isso, Essa semana? exatamente. Essa semana, quinta-feira. Assunto o mesmo, operações com frações. Certo? Não é um assunto difícil, né? Calma aí, deixa eu ver aqui que falaram comigo na rede social, no Facebook, só que eu tava em aula, né? A internet realmente, ultimamente, ela tá vacilando muito. Tem um aluno falando comigo sobre se eu estou ouvindo o áudio na aula. Eu acho que sim, né? Eu escutei todo mundo que falou. Eu escutei. Pronto, então eu vou compartilhar aqui. Vocês façam o download, certo? Façam o download da nota de aula. Calma aí que eu posto já já no grupo. Pronto. Porque tá bem, ficou bem organizado, né? Minha letra tá não tá muito legal ainda, mas eu tô treinando bastante. Para essas notas de aula ficar bem organizada. Eu tô treinando bastante mesmo, com certeza.